começar na espiritualidade, vamos começar rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero começar com o texto bíblico de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nós hoje vamos falar sobre Dom Henrique Soares. E vamos trabalhar esse texto aí, começar com essa perícope bíblica. Nós iremos hoje também dar uma aprofundada no livro dele, tá bom? Escatologia, escatom, estudo último das coisas. Então, escatologia. Então, logia, estudo, escatom, os últimos fins, os últimos estudos sobre os fins últimos do homem. Então, nós temos que esse livro aqui, de Dom Henrique Soares, pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, também um grande guardião, um grande guerreiro, que também aí se posiciona com firmeza na fé católica, na doutrina, que eu tenho um respeito muito grande pelo professor Felipe Aquino, que faz um trabalho maravilhoso, que é a Escola da Fé. Então, a palavra de Deus hoje diz para nós, capítulo 9, versículo 27 do livro de Hebreus: como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Olha só que texto fabuloso do livro de Hebreus. Que o homem morra uma só vez e logo depois, logo em seguida, vem o juízo. Por que eu estou falando disso hoje? Porque nós estamos falando de um homem, Dom Henrique Soares, que morreu na graça de Deus. Estava preparado para a morte. Uma pessoa com muita serenidade, tranquila, sem medo, porque ele sabia em quem ele colocou a sua fé. Ele foi um grande guardião. Quem foi Dom Henrique Soares? Foi um grande teólogo dentro da Igreja Católica. Sim, um homem com uma sabedoria, fazia um trabalho maravilhoso nas redes sociais, na internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo canal do YouTube. Era uma pessoa que estava aí fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos um problema hoje no Brasil, que é um problema da teologia. É um problema teológico. Porque nós temos hoje falta de bons teólogos. Tem um monte de teólogos aí que estão nas universidades, que estão dando aula, isso e aquilo. Mas não existe, às vezes, uma qualidade daquilo que a igreja fala, daquilo que a igreja defende. Qual é o posicionamento da igreja verdadeiramente? Então, há muita confusão dentro dessa realidade da teologia. A modernidade entrou com muita força. A modernidade entrou com tudo e acabou corroendo em muitas realidades a teologia. Então hoje, muitos lugares, a teologia está quando se fala uma teologia moderna, essa palavra modernismo é uma palavra negativa, porque na verdade vem com falsas filosofias, homens que acabaram caindo em enganos profundos. Então a gente precisa estar atento com toda essa realidade aí. Então ele foi um grande gigante da fé, defendendo profundamente a fé católica. Foi muito bem colocado aí
Padre Paulo Ricardo, que foram amigos, né? Teve um grande elo, o Padre Paulo Ricardo e ele, que foram amigos na Gregoriana em Roma, e aí eram diáconos ainda lá, não tinham nem se ordenado sacerdote, e lá eles começaram ali ter uma amizade profunda lá na Gregoriana de Roma, nos estudos lá. Então é importante a gente estar atento com toda essa realidade. Dom Henrique estudou filosofia aqui no Brasil, fez teologia e terminou seus estudos acadêmicos na Gregoriana de Roma, mestrado na Gregoriana de Roma. Ele passou pelo mosteiro beneditino do Rio de Janeiro, que é um mosteiro com um rigor, né? Ele tem um rigor, o mosteiro do Rio de Janeiro é um mosteiro que tem uma fama de ser um mosteiro que tem uma qualidade, um rigor, uma disciplina que segue realmente a disciplina, a regra de São Bento. Nós temos a realidade que depois ele quis almejar e foi para Trapa, que é outro mosteiro também mais rigoroso. Então, dentro de Dom Henrique, do coração de Dom Henrique, ele tinha esse desejo mais radical, de viver uma radicalidade mais profunda, um desejo de espiritualidade. Só que ele tinha uma fragilidade física, e é o que leva ele a sair do mosteiro. Ele volta para o seminário em Aracaju, e lá ele começa de novo toda a sua peregrinação na fé, se aprofundando, se torna lá reitor do seminário, foi professor de teologia, inclusive em Maceió, também em Recife. Então são realidades que ele profundamente se tornou um grande farol espiritual, levando as pessoas para Deus, levando as pessoas para Deus através de uma teologia pura, de uma teologia forte. Ele foi uma voz profética, foi uma coluna da igreja, sem dúvida nenhuma, um sustentáculo. E aí nós olhamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz que a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da fé. Pedro, Paulo e João, né, que foram colunas, Pedro e Paulo foram colunas da igreja. Então são realidades assim que impactaram profundamente. Então é um grande profeta do Senhor. Nós temos que realmente propagar este homem, os escritos dele, temos que desenterrar todos esses escritos, todas essas obras que realmente ele deixou para nós, esse acervo teológico, espiritual, um homem de fé. Agora, eu quero falar para vocês da realidade também que eu vivi com ele, do que eu contemplei na vida dele. O lema dele era apacentar em Cristo, e ele fez isso com muita propriedade, como um pastor de ovelhas, como aquele que vai e sente o cheiro da ovelha, né? Como diz o Papa Francisco, é preciso sentir o cheiro da ovelha. Ele sentiu o cheiro da ovelha. Ele vivia como na espiritualidade beneditina. Tem uma frase de São Bento que diz assim, que o superior, o mestre, ele deve ter a amorosidade de um pai e a severidade de um mestre. A amorosidade de um pai e a severidade de um mestre. Foi essa a realidade que ele viveu profundamente, Dom Henrique Soares. Ele foi, quando ele precisava ser pai, ele era pai, ele acolhia, ele amava, mas também quando ele precisava ser duro também,
na correção, na disciplina, como diz o livro de Provérbios, o pai, quem ama o filho, corrige. E ele corrigia profundamente o seu filho. Dom Henrique vivia essa regra de São Bento: a amorosidade de um pai e a severidade de um mestre. Foi um homem profundamente espiritual e que amava profundamente Nossa Senhora. Inclusive no seu brasão tem uma flor de lis que representa Nossa Senhora. Então é importante aí muito importante essa devoção profunda a Nossa Senhora, que ele tinha, inclusive, no seu brasão. Outra realidade profunda de Dom Henrique, como pastor, ele tinha um amor profundo pela cruz. Inclusive a foto dele, que fica geralmente na cúria, nas comunidades paroquiais, nas capelas, nas comunidades de vidas também, tinham várias lá em Pernambuco, na Diocese de Palmares. Ele tira a foto e de repente, discretamente, ele segura a cruz. Porque ele vivia o mistério da cruz, do Cristo crucificado. Ele vivia o mistério do Cristo crucificado. Então são coisas que ele viveu profundamente. Ele tinha, na casa dele, eu tive a oportunidade de ir, ele tinha um lenho do madeiro da Santa Cruz, que estava como que em uma redoma de vidro, em forma de coração, uma coisa linda, porque ele tinha uma preciosidade pela cruz, porque ele vivia o mistério da cruz, da sua paixão, da sua morte. Era um homem que pregava e pregava Cristo e Cristo crucificado. Nós perdemos o amor pelo Cristo crucificado, pela Passio Domini, pela paixão do Senhor, e ele falava com tanta propriedade do Cristo crucificado. Inclusive ele vai vivendo esse mistério profundamente. Ele fazia parte da corrente teológica Retorno às Fontes, que era Ratzinger, está dentro dessa corrente teológica, o cardeal Yves Escongá, vários teólogos importantíssimos do século XX tem uma corrente teológica chamada Retorno às Fontes, que era voltar para a patrística e compreender hoje, teologicamente, tudo à luz da patrística. Ele falou para mim, eu venho dessa corrente teológica. Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar temas teológicos com ele, tantos temas tremendos, maravilhosos, inclusive sobre cristologia, e conversando com cristologia com ele, e partilhando, e eu pedi uma referência para ele, num determinado tema da cristologia, e ele me indicou esse livro aqui, Introdução à Cristologia, da editora Loyola, e ele falou, eu vou te indicar esse livro porque esse livro ele foi do meu professor da Gregoriana em Roma, Jacques Dupuis. Então, foi o professor dele. Então ele era uma pessoa que a gente tinha dúvida e ia perguntar para ele. Porque tantas realidades, hoje o bispo ele detém a ciência. Essa é a realidade de um bispo da igreja. Ele é episkopos no grego, que significa guardião, aquele que guarda a fé. Então o bispo ele é um guardião da fé, é um episkopos. Então ele detém o saber. Só para você ter uma ideia, quando, por exemplo, São Francisco de Assis vai falar com Santo Antônio de Pádua, ele se refere a Santo Antônio de Pádua, ele chama Santo Antônio meu bispo, para dizer que Santo Antônio não era bispo, mas ele detinha a ciência do bispo. Ele tinha a ciência teológica, Santo Antônio de Pádua,
Assim Francisco de Assis chamava Santo Antônio de Pádua. Então o bispo é um homem de ciência, é um homem de profundidade, de um rigor, de um estudo, de uma profundidade, de uma espiritualidade. Assim tem que ser um bispo. E essa realidade era a realidade de Dom Henrique. Dom Henrique era um homem espiritual. Dom Henrique não era apenas um teólogo. Ele era um homem espiritual, era um teólogo e era um pastor. Era um homem que estava preocupado com a sua diocese. Quantas pessoas chamavam ele para missão até fora do país, ele falava comigo, irmão, também as pessoas me chamam para ir para vários lugares fora do país, mas eu prefiro ficar na minha diocese, cuidando e pastoreando do meu rebanho. Ele tinha um amor pelo aprisco que Deus confiou a ele. Ele cuidava do seu rebanho com um zelo profundo. Era um homem, para você ter uma ideia, o que ele gostava de fazer, irmão Trovão? Ele gostava, eu partilhei isso muito com o Guto, que era o que fazia as filmagens, as entrevistas com o Dom Henrique, grande amigo Guto, um profeta, um homem de Deus. Ele falava que a diversão de Dom Henrique era ficar vendo liturgia oriental. Ele gostava da liturgia oriental. E ele gostava de ver o zelo, né, a mística, a profundidade. Era um divertimento dele. A fidelidade dele na liturgia das horas, mesmo quando estava indo para um lugar, viajando para um outro, e ele fazia dentro do carro a liturgia das horas. Um homem de espiritualidade. Um leão na fé. Mas por que ele é leão, irmão? Porque ele lutou contra o secularismo. Ele lutou contra o modernismo. Ele lutou contra a apostasia. As aberrações dentro da liturgia da Igreja Católica. Das missas. Que hoje perdemos tanta identidade. Hoje virou, às vezes, missa show. Missa do boiadeiro. Missa do baile funk. Meu Deus, são tantas coisas aqui que são vergonhosas, porque nós perdemos o direcionamento do sagrado, perdemos o direcionamento da liturgia, e ele foi uma bússola, ele foi um marco, ele foi uma torre, ele foi um profeta, ele foi uma coluna, ele foi um homem que bradou, rugiu como um leão, um homem sim que nós temos que levantar, e levantar mesmo, e proclamar, porque deixou um legado. Muitos seminaristas se sentindo órfãos, muitos fiéis, pessoas de comunidade se sentindo órfãos, porque agora não tem um pai. Aonde ele fazia esse pastoreio, nós sabemos que estamos na missão. As realidades de comunidade, muitas portas fechadas, tantas realidades aí que acontecem, às vezes até de perseguição, são essa realidade, e ele era um pastor que acolhia. Claro, existem outros no Brasil, não estamos falando que ele é o único. Existem ótimos bispos que estão aí, mas eu quero falar agora em homenagem a Dom Henrique Soares, o leão da fé, aquele que rugiu, aquele que bradou, aquele que fez ecoar uma voz profética nas redes sociais. Temas teológicos difíceis de serem abordados. E ele abordava temas complicados. Nós temos uma decadência na escatologia no Brasil. Meu Deus, você vai estudar escatologia hoje nas faculdades, é cada aberração que você escuta, cada coisa. Existe ainda bons professores, graças a Deus eu tive um bom professor de escatologia, mas tem lugares aí que, meu Deus do céu, é cada coisa ruim que ensina. É um desserviço à igreja, na área da teologia. Livros, meu Deus, o Brasil tem carência de livros de teologia. Na área da escatologia, uma mentalidade protestantizada, de muita teologia protestante, que toma, corrói, cauteriza a mente de tantos católicos. Meu Deus, eu fui uma vez comprar um livro de escatologia, fui na livraria, comprei aqui da Paulus esse livro aqui. Esse livro é um livro que eu não recomendo para você. Esse livro aqui é terrível.
coisas assim, na verdade, desensina o que a doutrina da igreja prega. Fala cada coisa. Aqui eu vou dizer só uma, só que esse livro fala, que é desse teólogo aqui, Ronald Blanc. Inclusive o padre Paulo, em um dos seus cursos também, faz uma crítica, e já teve já até junto com eles, até em uma formação, e o padre chega a fazer essa crítica a esse livro de escatologia. Eu próprio li o livro. O livro fala, na realidade escatológica, que quando você morre, você já ressuscita com o corpo e tudo. Meu Deus do céu! Quando você morre, aqui entra o primeiro versículo bíblico que nós partilhamos aqui, que de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo particular, porque tem um juízo universal. Então vem o juízo particular. Aí esse livro aqui, do Blanc, diz que a pessoa já no juízo particular, então ele já ressuscita com corpo e tudo. Que isso só acontece no juízo universal, que vai acontecer na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Está claro na doutrina da igreja isso? Mas são livros de teologia moderna, a modernidade que tomou conta. Aí a pessoa vai hoje entrar numa faculdade e fala, vou aprender teologia. Meu Deus, se você não tem uma base, você vai, na verdade, aprender muita heresia, muitos erros doutrinários. Então você tem que ter um norte para você seguir. Um norte que eu quero falar para você são os vídeos de Dom Henrique Soares, são os escritos de Dom Henrique Soares, inclusive esse livro aqui de escatologia, que ele mostrou com a vida dele como é morrer em Deus, morrer feliz. O pai dele mesmo falou isso. Falou, meu filho, nós sentimos a perca e a dor, mas eu tenho certeza que meu filho, ele morreu feliz naquilo que ele fazia. Morreu feliz com a certeza. Foi entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo, que ele era devoto. Quando foi entubado, passando com problema, complicações do Covid-19. E aí foi entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo e morreu no dia de sábado, porque tem as promessas de Nossa Senhora que os devotos morrem no dia de sábado. Ele morreu no dia de sábado em um hospital chamado São José. Uma das comunidades lá da paróquia da Diocese de Palmares, inclusive, que eu tive participando como missionário, é São José da Agonia, ou seja, São José da Boa Morte. São José teve uma boa morte porque ele morreu nos braços de Nossa Senhora e morreu nos braços de Jesus. Assim diz a tradição. Ele morreu no dia de Nossa Senhora, devoto de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo deu o sinal do dia, deu o sinal da morte. Tudo é a providência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, até os erros médicos. Porque tem remédios aí que poderiam ter aliviado. Mas até os erros médicos, quando acontece a morte de um justo, de um homem de Deus, Deus, ele está no cronômetro, está no tempo, está no kairós de Deus, no tempo de Deus, e morreu com tantos sinais evidentes que era chegada a hora dele. Um bispo novo, que tinha um longo episcopado, com 57 anos, as pessoas achavam aí que tinha 20 anos pela frente, aí de episcopado, né? E aí, de repente, Deus acha melhor recolher, levar esse teu filho para a glória de Deus. Morreu na presença do Senhor e falou muito bem sobre a morte. Diz assim, a visão cristã da morte. Porque ele aqui no seu livro fala, existe a visão cristã e existe a visão pagã. Porque
aquele que está em Cristo Jesus, ele morreu com Cristo para ressuscitar com Cristo. Morreu aonde? Nas águas do batismo. Nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, como diz São Paulo nas suas cartas. E aí, nós olhamos para essa realidade na visão cristã. Porque o mundo tem muitas visões sobre a morte, mas Cristo veio dar um sentido para a morte. O homem, a morte entrou por quem? Pelo pecado. Primeiro por inveja do demônio, como vai falar o livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Depois nós sabemos o que aconteceu. Eva e Adão foram seduzidos pela serpente, sucumbiram no pecado, e aí diz o que? Diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todo o gênero humano. E Romanos 6, 23, como Dom Henrique coloca aqui muito bem no seu livro de escatologia, fala que o salário do pecado é a morte, dando a fundamentação bíblica, porque Dom Henrique era um homem das Sagradas Escrituras. Um dia, conversando com ele, ele falou: meu filho, parece que hoje na igreja é o seguinte, a liturgia foi lá para trás, a igreja foi para cá, aí a Sagrada Escritura para esse lado aqui, a espiritualidade desse lado, foi essas realidades ele falou para mim. E ele falou com toda a humildade, essas características que ele tinha. Ele falou: as pessoas pensam que eu sou formado em Sagradas Escrituras. Não é a minha formação em Sagrada Escritura. A formação dele é em eclesiologia. Mas como ele manjava em dogmática, ele se formou na dogmática, o seu mestrado. Então, mas como ele manjava, como ele conhecia bastante a Sagrada Escritura, inclusive eu tive várias dúvidas que eu tirei com ele. Dúvidas, questionamentos, pensamentos teológicos. Várias vezes ele me respondeu. Eu ia com ele, eu já ia com um caderno de pergunta. Chegava lá e começava. Tinha a minha direção espiritual e já ia pegando já pegava já ali a cola teológica, né? E aproveitava tudo com ele. Então, um homem de uma sapiência, de uma sabedoria, de uma profundidade, de uma espiritualidade, que falava dessa realidade da morte, porque hoje as pessoas têm medo da morte. Claro, a morte nos angustia. Ele cita muito aqui no seu livro, também Jesus Cristo chorou diante da morte. Ele chorou no amigo Lázaro que morreu. Ele chorou por Lázaro, ele sentiu que a morte estava chegando próximo dele. Jesus também, ele teve medo. Ele sentiu como que o primeiro homem que pecou. Ele sentiu a fragilidade humana quando cede no pecado, o drama, o medo do homem que morre, quando entra na agonia. Jesus Cristo chora, ele se emociona, chorou pelo amigo, e ele sabe que a dor da cruz, do Calvário, o que vai acontecer com ele, a todo momento ele se prepara psicologicamente, até o seu trabalho de carpintaria junto com seu pai José, é uma preparação psicológica para encarar a cruz. Ele trabalhava com a madeira, ele trabalhava com prego, ele trabalhava com o martelo, que é justamente os instrumentos que ele vai ser crucificado. Ele trabalhava com seu pai na carpintaria, e toda vez que colocava a mão, que passava a mão naquela madeira, que pegava o martelo, o prego, ele via as cenas da crucificação. Sendo Deus, ele conhecia todas as coisas, o Verbo divino, como vai falar São Tomás de Aquino, que o Cristo homem conheceu todas as coisas no Verbo divino, e ele sabia do que aconteceria com ele, que ele veio enviado do Pai, ele tinha uma missão. Como cada um de nós temos uma missão.
inclusive Dom Henrique, e às vezes a nossa missão é marcada pela cruz, a nossa missão às vezes é marcada pelo sofrimento, a nossa missão é marcada pelo Calvário. Quando ele foi eleito como bispo, no mesmo dia, os assaltantes pegaram ele no carro e bateram nele, no mesmo dia. Bateram que o sangue escorreu, que ficou semelhante, de fato, vivendo o sangue ali de um homem de Deus sendo derramado. E ele, todo ensanguentado, apanhando dos ladrões, ele falou uma palavra: me deixe, eu tenho uma missão. Vou embora, eu tenho uma missão. E essa palavra, eu tenho uma missão, foi que de repente, foi como Jesus Cristo dando uma palavra de ordem ao mar: cala-te. E de repente o mar acalmou e os ladrões de repente pegaram e foram embora. Mas por que ele apanhou quando ele foi eleito bispo? Porque o diabo sabia quem era Dom Henrique. O diabo sabia quem se levantava não era qualquer pessoa, era um homem de Deus. E como diz São João da Cruz, uma alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Um profeta, um guerreiro, um homem de Deus, um guardião da fé. De fato, na sua morte, ele poderia falar as palavras de Paulo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Um guardião da fé. Nós que somos católicos, nós temos que aprender a guardar a fé. Nós temos que guardar o depósito fidem, o depósito da fé. Nós precisamos ser guardiões. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ser valentes, guerreiros, que lutam profundamente. E ele mostrou com garra que era um leão. Mostrou com garra que tinha autoridade. O seu báculo fez tremer os infernos. A sua palavra, o seu rugido, abalou os principados e potestades espalhados pelos ares. Um homem de espiritualidade, de mística. Ele falou para mim muitas vezes: meu filho, nós precisamos de almas pneumáticas, de homens espirituais, de homens que são verdadeiras tochas vivas de Pentecostes. Era assim que ele falava. Um homem que falava sobre os carismas. Imagina um bispo falando sobre carisma, sobre dom de línguas, sobre o Espírito Santo. Ele falava sobre essa realidade, reconhecia os dons espirituais, reconhecia o mover do Espírito dentro da igreja. Com certeza falava porque tinha experiência, falava porque viu o mistério, falava porque viu o testemunho de pessoas que testemunharam, que foram testemunhas. A igreja precisa de almas pneumáticas, assim dizia Dom Henrique, falando comigo, almas espirituais. E é você agora que precisa ser levantado, é você agora que precisa ser levantado como essa coluna, é você que precisa ser levantado agora com voz profética, é você que precisa ser levantado com profetismo, com parresia, com garra, com determinação, com olho de leão, com olhar de águia. Você agora precisa avançar para as águas mais profundas. Não tenho medo de ser profeta. Não tenho medo de ser de Deus. A morte de um homem de Deus impulsiona a gente para as águas mais profundas. Nós, às vezes, imaginamos que perca para a igreja um grande homem de Deus, um profeta, um santo. Nós ganhamos agora, porque o que ele vai fazer agora no mundo espiritual, na glória? O que agora vai chegar de exemplo, de testemunho, de escritos, que agora vão ser desenterrados, de vídeos que vão aparecer
dele, de áudio que vão aparecer dele, de informações, tem um legado riquíssimo dele. Começava com o próprio Guto, o Guto falava, irmão, tem um legado gigantesco de áudios dele, coisas profundas, de formações profundas. Isso vai começar a aparecer agora, vai vir à tona agora. A igreja que pede agora os filhos, o povo de Deus, a igreja, a eclésia. A frase em latim vem à tona, vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. E a voz do povo é petição para abertura do processo de canonização de Dom Henrique. É só isso que está na internet, nas redes sociais. Pedindo, porque a igreja mostra que tem pessoas de santidade. Uma vez eu aprendi com um bispo. Tem gente que é urubu. Existe a diferença do urubu e do garimpeiro. O urubu só vai naquilo que é podre. Tem gente que só vai na carniça. Na coisa que está dentro da igreja, só vai no podre. Naquelas pessoas que não dão testemunho, nas pessoas que dão contra-testemunho, daquilo que está fedendo, da carne podre. Mas existe diferentes pessoas. Existem pessoas que são como o urubu, que só vai atrás do que é podre. E existem pessoas que são como o garimpeiro, que vai atrás da pepita de ouro. Nós estamos agora na pepita de ouro. E a pepita de ouro jogado agora para todos contemplar é a presença de Dom Henrique, agora que está na glória de Deus, não tenho dúvida. Um homem que viveu profundamente a santidade. Nós tivemos um trabalho em Palmares, a Fraternidade Combatentes na Fé. Lá havia várias comunidades, eram 14 na época que eu estava lá, 14 novas comunidades. Ele era o pai das comunidades. Ele acolhia as comunidades, ele queria as comunidades lá. Lá tinha um progresso do protestantismo naquela região que você não tem ideia. Ele conseguiu combater o protestantismo com as novas comunidades, porque só o clero não dava conta. Nós sabemos a realidade hoje dos padres. Poucos padres, muitas igrejas, não conseguem se pastorear, não se dá conta. Então as comunidades faziam esses serviços missionários e o Dom Henrique sabia aproveitar as comunidades de uma beleza maravilhosa, trouxe para sua asa, trouxe para dentro da sua casula, puxou pelo barco, falou aqui, és filhos meus, vem cá. Que trabalho maravilhoso de novas comunidades naquele lugar, tantas comunidades tremendas que estão lá fazendo um trabalho de evangelização. Nós tínhamos um trabalho na carcerária. O nosso trabalho era evangelizar os presos, que era a pupila dos olhos de Dom Henrique. Dom Henrique tinha um carinho pelos presos tremendo e ele queria um trabalho de expressão dentro da cadeia. E um trabalho que chegasse na cadeia e impactasse aquelas pessoas que estavam presas, que pudesse pregar a verdade com autoridade, de falar mesmo da palavra de Deus. Ele queria isso. Ele não queria assistencialismo. Ele não queria que fosse lá para ficar... não, ele queria a coisa que era fundamental. O que era fundamental? A pregação da palavra de Deus. Era isso que ele queria. Ele queria que os presos fossem evangelizados. Nós colocamos lá, rezávamos o terço dentro do presídio. 30, 40 presos rezando o terço conosco. Presos que foram batizados dentro do presídio. Ele ia lá celebrar a missa em momentos festivos. Ele pregava para os presos com autoridade. Era a pupila dos olhos dele, era a pastoral carcerária. A pastoral carcerária que está abandonada no Brasil. Que não tem pessoas para fazer esse trabalho de evangelização, que não tem missionários para ir. Nós estamos vendo muitas realidades, o protestantismo
de todo tipo de denominação entrando dentro das carcerárias e uma voz minguante dos católicos, porque não tem quem faça um trabalho com os presos, porque todo mundo quer coisa que dá ibope. Cadeia dá ibope? Não dá, cadeia não dá ibope. Cadeia não dá holofote. Então as pessoas tem medo, né? Tem às vezes um medo, pensa que a cadeia vai virar, que vai ter rebelião, que ele vai ser preso, que ele vai morrer. É isso que as pessoas têm na cabeça. Não tem nada disso. Pelo contrário, os presos respeitam profundamente o homem de Deus, a mulher de Deus, que vai evangelizar a cadeia. Era a pupila dos olhos de Dom Henrique. Dom Henrique era um pastor, um leão da fé. A minha última conversa com ele, eu me preparando para vir para cá, tive um direcionamento espiritual com ele. Essa realidade do Covid-19, não estávamos preparados, ninguém está preparado com a realidade de uma pandemia. E de repente surgiu essa realidade, de repente, de voltar para cá, para a Bahia, para a cidade de Candeias. Conversei com ele e ele falou da nossa importância na pastoral carcerária, que os padres gostavam de nós, que o diácono gostava, toda a igreja que a gente estava envolvida, todo mundo gostava do nosso trabalho, né? Os presos falavam para Dom Henrique do nosso trabalho. Ele perguntava como era o nosso trabalho para os presos, e os presos respondiam que gostavam do nosso trabalho de evangelização, do nosso estilo, né, de evangelizar. E Dom Henrique fez um trabalho assim tremendo, algo maravilhoso ali naquela cidade. E ele falava para mim, né, essa realidade de como era importante de eu estar ali naquele trabalho de evangelização. Depois fiz um retiro espiritual de 5 dias numa ilha, em oração, eu sozinho. Eu voltei para ele e falei que realmente essa realidade, o meu coração se inclinava a voltar para a Bahia. E aí ele falou: vai em paz, você fez em oração, seu discernimento é um discernimento maduro, né? Volta para a sua cidade, volta para a sua missão lá, e quando você quiser, as portas estão abertas na Diocese de Palmares. Ele fez um vídeo, inclusive esse vídeo está na internet, você pode acompanhar aí esse vídeo. E aí a gente depois começou a conversar sobre temas teológicos. O último tema teológico que eu tive com ele foi sobre o pecado original. E a gente conversou, porque hoje dentro da academia, o Papa Bento XVI dizia que é o tema mais abordado e mais debatido hoje na atualidade, é o pecado original. E a gente conversamos sobre o pecado original. Ele deu aquela aula que ele sabia dela. Ele não conversava, ele dava uma aula. Era assim que a gente... Tive a oportunidade também de estar a primeira vez com o Cal, e a gente foi falar justamente, eu fui fazer perguntas sobre escatologia, e ele deu uma aula, né? Eu e o Cal depois comentava, o Cal da Obra da Imaculada, e nós comentávamos que, na verdade, ele não foi uma conversa, ele começava a dar aula de teologia para nós. E dava como se estivesse dando para milhares de pessoas. Era incrível isso. Um pastoreio, um amor fantástico. Fica aqui esse legado deste grande guerreiro, deste leão da fé, deste ungido do Senhor, esse episcopos que partiu para a glória, e antes dele ser entubado, aos médicos ali em volta dele, falou tudo o que poderia acontecer, e ele falou apenas assim: a minha vida está nas mãos do Senhor. E entregou a sua vida na mão do Senhor, e entrou na eternidade para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Apacentar em Cristo era o seu lema, e nós queremos dar esse brado nas redes sociais do dia de hoje. Quero convidar você a rezar junto comigo
para finalizar esta formação tão maravilhosa do dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.